De manhã cedo, a cidade ainda bocejava. A névoa vinha do córrego atrás do nosso quarteirão e deixava os telhados de Anápolis com uma cor de alumínio gasto. Eu, Marina, já tinha o costume de acordar antes do sol. Passava café na chaleira velha, abria a janela da cozinha para ouvir os galos do vizinho e tentava, por alguns minutos, acreditar que a vida estava alinhada no seu prumo. Era um truque que eu fazia comigo mesma, pensar no cheiro de pão fresco, no barulho da rua ganhando corpo, no riso da minha filha, e ignorar esse fiapo de desconfiança que, nos últimos meses, teimava em se prender à minha garganta. Caio aparecia na cozinha sempre do mesmo jeito, camisa passada com capricho, relógio esportivo marcando passos, olhos varrendo o celular como quem vigia uma planta baixa e instável. Ele trabalhava com tecnologia numa empresa em Goiânia. Dizia que gostava das coisas no lugar, das planilhas bem resolvidas, dos códigos organizados. Era educado com os vizinhos, gentil com os mais velhos, atento com as crianças. As pessoas comentavam que ele era um rapaz correto. Eu já acreditei nisso com força. Hoje, se fecho os olhos, lembro do cuidado com que ele dobrava as meias e penso que, talvez, esse zelo todo fosse só mais um modo de esconder as frestas. Naquela quarta, nosso trajeto foi o de sempre. Deixei Caio perto do ponto onde ele pegava o ônibus executivo para Goiânia. Depois, levei minha filha, a Laís, para a escola no bairro Jundiaí. O céu, de tão claro, parecia um lençol batido no varal. Laís, com 8 anos, tem a mania de contar os cães da rua e dar nome de sobremesa para cada um. Olha, mãe, a cocada. Ali, o pudim. Nesse dia, porém, ela ficou quieta. Em vez de encostar o rosto no vidro, ficou brincando de enrolar o elástico da pulseira no dedo. Tá tudo bem, meu bem? Perguntei, repetindo a pergunta como quem acende uma lâmpada num cômodo escuro. Ela demorou um pouco para responder. Mãe, a voz veio baixa, como se fosse segredo de igreja. Se a gente fosse morar em outro lugar, só eu e você ia achar ruim. Senti a direção puxar. Encostei no canto mais largo da avenida. Respirei como quem tenta apagar vela com cuidado. Mudar? Por que a gente faria isso? Laís mordeu o lábio, aquela mordida comprimida de criança que está pisando numa verdade quente. Acho que o pai não quer a gente por perto. Ontem de noite ele falou no telefone. Disse que vai ser mais fácil quando você assinar uma coisa. E ele estava nervoso. Falou seu nome. O som do trânsito desbotou. Senti uma pressão no peito, como se uma casa inteira tivesse sido construída ali, de uma vez. Fiz um gesto leve no cabelo dela e sorri por fora, que é onde a gente aprende a sorrir quando precisa proteger quem ama. Deve ser conversa de adulto, filha. Coisa chata de trabalho. Ela não se convenceu. E, pior, eu também não. O silêncio dela atravessou a manhã como um fio que a gente não consegue cortar. Deixei-a no portão da escola. Assisti a mochila pequena balançar. Segui com os olhos até ela virar a esquina do pátio. Foi a primeira vez que não tive vontade de voltar para casa. O interior da nossa casa tinha a frieza de um corredor de hospital, ainda que o fogão a gás estivesse aceso e uma panela de feijão estivesse apurando. Não era falta de calor. Era a sensação de que cada móvel respirava um pouco menos quando eu passava. O relógio da parede tic-tac, o prato com goiaba sobre a mesa, o vaso de manjericão na janela. Tudo parecia um cenário bem montado. E, ainda assim, eu me senti figurante. Tentei me agarrar à rotina do meu trabalho remoto de revisão de textos. Respondi mensagens, conferi pautas, ajeitei prazos. Só que o pensamento puxava Laís de volta. E a frase dela, quando você assinar, voltava como um refrão que eu não queria decorar. Por volta do meio-dia, abri o pequeno arquivo de metal no corredor, aquele que vivia esquecido entre comprovantes de compra e antigos boletos de IPTU. Eu não estava procurando nada específico. Estava procurando um limite, talvez, um ponto qualquer que dissesse: aqui acaba a paranoia e começa o real. Atrás de um bloco de cartões de visita e de manuais de eletrodoméstico que a gente nunca consulta, havia um envelope pardo, desses que a gente compra no armarinho da esquina. A aba tinha sido fechada e reaberta com cuidado. A cola antiga deixará uma marca escura. Minhas mãos suavam. Abri.
Os papéis tinham cheiro de papelaria cara. Eram documentos de banco digital, contratos simples e termos de adesão. Na primeira folha, um investimento educacional em nome de Laís, um plano que Caio e eu havíamos comentado quando ela nasceu e que, aparentemente, ele tocou adiante sozinho. Ali, como responsivo principal, o nome dele. O meu, só como contato secundário, desses que recebem recados quando algo dá errado. Havia também uma solicitação inacabada de transferência de titularidade. A assinatura de Caio estava lá, firme, sem hesitação. O espaço para minha assinatura, vazio como um terreno ainda sem muro. Não precisei de números exatos para sentir o mundo ficar menor. Os detalhes gritavam sem levantar a voz. Arquivos impressos recentemente, uma ordem tranquila, uma pressa discreta. Voltei tudo ao envelope e o envelope ao fundo da gaveta. Eu queria que nada tivesse mudado, mas um pedaço de mim, aquele pedaço que percebe as coisas antes da gente admitir, já sabia que a casa não era mais a mesma. Minhas pernas ficaram bambas. Sentei no pé da cama de casal e fiquei um tempo olhando para a parede, onde um prego sem quadro fazia sombra. No fim da tarde, a escola libertou as crianças como quem abre a cancela e deixa passar uma boiada colorida. Laís veio de mãos dadas com uma amiga, rindo de alguma piada que eu não alcancei. Quando me viu, correu com a alegria ajustada ao rosto, mas havia prudência nos olhos. Pediu para irmos à padaria da esquina. Eu disse sim. Quase sempre digo sim quando quero adiar uma conversa. Sentamos perto da janela. Ela tomou um chocolate cremoso, daquele que enrosca na colher, e eu fiquei mais mirando do que bebendo meu café coado. Filha, falei, escolhendo cada palavra como quem separa grãos no terreiro. Você ouviu mais alguma coisa ontem, além da parte de assinar? Ela assentiu, o olhar fugindo do meu como quem tem medo de cair num chão rachado. Ouvi uma mulher na ligação. Ele colocou no viva voz rapidinho, sem querer, acho. Ela deu uma risada, e falou que tá quase tudo pronto. Aí ele desligou o viva voz e falou, melhor ela continuar sem saber, até ficar tudo certo. Minha mão apertou a caneca. Quis falar que estava tudo sob controle. Quis perguntar o nome da mulher. Quis, como mãe, facilitar a carga das palavras dela. Em vez disso, apertei os dedos dela e disse, obrigada por me contar. Você foi muito corajosa. À noite, Caio chegou no horário de sempre, com a mesma tranquilidade treinada. Beijou meu rosto com um gesto que qualquer pessoa chamaria de afeto. Como foi o dia? Perguntou, abrindo o armário e escolhendo um copo de vidro com a pontaria de quem faz o movimento cotidiano 1000 vezes. Durante o jantar, arroz soltinho, carne cozida com batatas, a salada temperada com limão do cerrado. Ele fez pequenos comentários sobre mudanças na equipe, uma possibilidade de bônus, a ideia de dar um passo maior no ano seguinte. Tínhamos as falas, o cenário, a luz. Faltava só acreditar. Eu sorri no tempo certo. Laís contou rápido uma história da aula de artes. E o relógio, do alto da parede, continuou o seu trabalho de contar o que a gente não queria saber. Mais tarde, na sala, a televisão ficou ligada em um programa de variedades que nenhum de nós acompanhou de verdade. Caio trocava de tela entre o celular e o notebook. Respondia mensagens curtas. Às vezes ria sozinho de algo que não me alcançava. Eu, com o computador aberto no colo, fingia revisar um texto, mas meus olhos percorriam, por dentro, uma linha de costura que começava a desfiar. Havia um relaxamento novo nele. Não o cansaço de quem confia, mas a folga de quem já calculou tudo. Quando ele foi dormir, eu fiquei. Desliguei a TV. Ouvi o silêncio subir pelas paredes. Respirei devagar. O computador da casa, aquele antigo que ficava na mesinha perto da janela, estava logado no perfil comum. Abri o diretório de downloads. Vi pastas com nomes inofensivos, contas do condomínio, receitas, comprovantes. Uma pasta, no entanto, carregava um título tão comum que me chamou a atenção, Organização _2024. Dentro, um PDF de poucas páginas com registro de uma transferência recente para um nome de mulher que eu não conhecia. O valor não era alto a ponto de soar absurdo, mas também não era troco de pão. Eu não sabia exatamente o que estava vendo,
Sabia apenas o que sentia, um terreno escorregadio sob os pés. Fiz capturas de tela, guardei num pendrive antigo perdido na gaveta das miudezas, a gaveta do durex, dos botões sem par, do carregador que ninguém sabe de onde veio. Apaguei os rastros. Fechei o computador. Fiquei sentada no escuro um bom tempo, ouvindo o latido distante de um cão e as motos que cruzavam a avenida. Lembrei das festas juninas da minha infância, em Minas, quando minha avó dizia que a fogueira só mostra o claro de um lado, do outro, a noite fica mais escura. Naquele instante, eu estava justamente onde a luz não chega. Os dias seguintes caminharam num compasso ensaiado. Continuei com os cuidados da casa, o trabalho, as idas à feira de sábado, as conversas amenas com a vizinha que plantava ervas no quintal. Caio manteve tudo nos trilhos. Chegava limpo, cumprimente educado, perguntava da lição de Laís, lavava o próprio prato. Só que os intervalos entre as palavras pareciam mais largos. O toque e a fala vinham medidos, como se do outro lado estivesse um relatório a preencher. Quando ele ria, era um riso que terminava ligeiro, com um canto de boca. Numa noite em que a lua parecia ter sido lustrada por alguém muito paciente, Caio deixou o celular sobre a bancada enquanto foi buscar um copo d'água. Ele raramente fazia isso. Faz tempo que o aparelho viaja com ele como se fosse uma extensão do braço. O visor iluminado mostrava a tela inicial. Toquei. Não precisei de senha. Abri o e-mail. Os títulos pareciam inocentes. Atualizações, avisos de entrega, conversas de trabalho. Digitei o nome da mulher do PDF na busca. Surgiram trocas antigas. Eram mensagens com tom de confiança, brincadeiras pontuais, comentários sobre planilhas, sobre o plano, sobre um passo a passo. Ela agradecia a ele por confiar tudo. Algumas mensagens mencionavam Laís de um jeito que me gelou as costas, não como menina, mas como elemento de um projeto. Voltei para a tela inicial. Abri o bloco de notas. Entre listas domésticas, datas de vacina, lembretes de compras, havia um texto cru, como um formulário copiado e colado, meu nome completo no topo, cláusulas que falavam em titularidade, responsabilidade, autorização. Embaixo, a orientação, depois que ela rubricar, efetuar a migração imediatamente. O barulho da escova de dentes de Laís veio do corredor como um sino pequeno chamando para a realidade. Fechei tudo, larguei o celular onde estava e respirei fundo o ar da cozinha, que tinha cheiro de sabão e hortelã. Quando ela entrou, segurando o pijama no cós, eu sorri do jeito que as mães aprendem, com firmeza suficiente para sustentar as paredes. Tá pronta para a história? Perguntei. Ela assentiu e correu para o quarto. Li uma história sobre uma menina que fazia amizade com um cavalo de pau num quintal com árvore de jambo. Minha voz, no começo trêmula, foi achando o seu ritmo. Laís adormeceu com a respiração mansa, o queixo caído no travesseiro com estampa de estrelas. Voltei para o nosso quarto e fiquei olhando o teto um longo tempo. Dentro de mim, as coisas deixaram de ser neblina e viraram trilha. Não era mais possível fingir que nada estava acontecendo. Eu podia continuar improvisando a mesma coreografia, fingindo equilíbrio, esperando que o vento passasse, ou podia firmar o pé no chão e aprender outra dança. O dia seguinte nasceu quente, como só o centro-oeste sabe nascer. Levei Laís para a escola mais cedo, deixei uma muda de roupa extra com a professora por causa da aula de educação física, cumprimentei o porteiro do colégio e voltei para o carro com as mãos suadas. Em vez de ir direto para minha mesa de trabalho, peguei um envelope, organizei as provas silenciosas que eu tinha, as imagens do extrato, a foto do rascunho com o meu nome, um resumo com os horários e as datas que não me saíam da cabeça, e fui para o centro. No 7º andar de um prédio antigo, encontrei uma porta de vidro com o nome de um escritório de advocacia que eu tinha anotado numa folha de caderno a lápis, na madrugada anterior. Entrei sem marcar hora. Falei com a recepcionista como quem pede um copo d'água. Minutos depois, uma advogada de sorriso curto e olhos atentos, Letícia, me conduziu para uma sala luminosa, com plantas no parapeito da janela e cheiro de papel recém-impresso. Contei tudo. Não pulei nada. Ela escutou sem me interromper. Quando terminei, Letícia juntou as mãos sobre a mesa. Você fez bem em vir agora, disse.
num tom que combinava carinho e técnica. Se ele já tentou te isolar de decisões, é provável que não seja a primeira camada, mas a gente consegue construir uma proteção. Saí de lá com uma lista mínima de passos e a sensação de ter voltado um pouco para dentro do meu próprio corpo. No estacionamento, o calor bateu no rosto e me fez fechar os olhos. Escutei um vendedor de água chamar geladinha, geladinha. Respirei. A vida, lá fora, seguia vibrando, como sempre. Aqui dentro, eu começava, enfim, a escutar a minha própria voz. Naquela noite, Caio chegou com uma leveza estranha, trazendo uma caixa de doces de uma confeitaria da Vila Jaiara. Disse que tinha pensado em adoçar a nossa quinta-feira. Abraçou Laís com um entusiasmo quase ensaiado. Perguntou do desenho que ela vinha colorindo. Voltou-se para mim com um "E aí, minha flor?" Sorri. Coloquei os doces num prato bonito. Escondi o tremor nas mãos com o gesto de arrumar guardanapos. Eu não disse nada. Ele também não. Mas ali, na claridade morna da cozinha, eu tive certeza. A gente já não estava apenas em lados diferentes da mesa. A gente tinha, cada um, uma casa dentro de si. E as portas, por enquanto, permaneciam fechadas. Naquela sexta, o ar amanheceu abafado, com cheiro de terra molhada de madrugada. O bairro parecia engolido por uma preguiça antiga, os portões semiabertos, os cachorros dormindo no sol, o som distante do rádio da vizinha tocando sertanejo lento. Eu ajeitava o cabelo de Laís antes da escola, tentando esconder o nervosismo atrás do espelho do corredor. "Vai dar tudo certo, mãe?" ela perguntou, apertando os cadarços com força. "Vai sim, meu amor. A gente tá só se organizando um pouco. Tá bom." Ela assentiu, mas olhou para mim como quem já conhece a resposta e finge acreditar só para ajudar. Depois que o carro virou a esquina e ela desapareceu no portão da escola, fiquei parada, olhando pro retrovisor. O reflexo do meu rosto parecia de outra pessoa, mais velho, mais tenso, menos certo de tudo. Respirei fundo e dirigi pro centro. Precisava encontrar a força de manter a calma. Na tarde anterior, Letícia, a advogada, havia prometido ligar assim que protocolasse o pedido de bloqueio do investimento em nome de Caio. Eu sabia que aquele papel era a única linha entre mim e o abismo que eu via crescendo a cada dia. O celular vibrou pouco depois das 10. "Marina, já está feito." O juiz concedeu uma medida provisória. Nada sai daquela conta até segunda ordem. Agora, mantenha a rotina normal. Nada de confrontos. E se ele descobrir? Melhor que ache que você não sabe de nada. O silêncio é sua armadura agora. Desliguei e fiquei olhando pela janela. No quintal, o manjericão balançava sob o vento morno, e o cheiro subia pela cozinha como lembrança boa de dias tranquilos. A vida continuava, só que eu não era mais a mesma mulher dentro dela. No fim da tarde, Caio chegou com um sorriso que não alcançava os olhos. Deixou o notebook na mesa, beijou minha testa e perguntou sobre o almoço. Eu respondi como quem lê um script decorado. Tava bom. Fiz carne de panela. Ai, o seu clássico. Ele riu, abrindo a geladeira. Amanhã vou sair cedo, tá? O pessoal do trabalho marcou uma reunião fora. Aquela frase soou limpa demais, ensaiada demais. Reunião? Sábado. É, projeto novo. Preciso ir até Goiânia. Sorri de volta, mas meu estômago se fechou. Não porque eu duvidasse da viagem, mas porque o tom dele era o mesmo de quem testa a reação antes de mentir. Depois do jantar, enquanto lavava a louça, vi o reflexo dele no vidro da janela, sentado no sofá, mexendo no celular, com meio sorriso que eu já tinha aprendido a decifrar. Era o sorriso de quem conversava com outra pessoa, o sorriso de um segredo em movimento. Mais tarde, quando ele dormiu, me sentei na sala com as luzes apagadas. O barulho da rua era um consolo. Uma moto passando, risadas de vizinhos, o som ritmado de um pandeiro vindo de longe. Tudo ali era vida acontecendo, menos dentro da minha casa. Peguei o pendrive na bolsa, olhei para ele um instante. Aquele pequeno objeto guardava a diferença entre confiar e sobreviver. Fiquei pensando em Laís, no quanto ela ainda acreditava que o pai era um homem bom. E pensei em mim,
naquela versão que ainda achava que o amor bastava para segurar um casamento. No sábado, o sol nasceu preguiçoso. Caio vestiu uma camisa social azul, perfumou o pulso e disse, casual, volto antes do jantar, tá? Tudo bem. Quer que eu prepare alguma coisa? Não precisa. Talvez eu coma por lá. A porta bateu, e o som da fechadura me pareceu mais definitivo do que deveria. Esperei alguns minutos antes de ligar o computador. Abri o e-mail que Letícia tinha me enviado naquela manhã. Se ele tentar qualquer movimentação financeira, o sistema vai registrar automaticamente. Eu aviso. Passei as horas seguintes fingindo normalidade. Lavei roupas, varri a varanda, deixei a TV ligada num programa de culinária. Mas, por dentro, eu contava cada minuto. Por volta das 2, Laís correu até a sala com um desenho na mão. Olha, mãe, fiz a gente 3 num barco. Sorri. Que bonito, meu amor. Pra onde a gente tá indo nesse barco aí? Pra um lugar onde o mar é calmo e ninguém briga. A voz dela veio tão limpa, tão sincera, que eu tive vontade de chorar. Às 4 da tarde, meu celular vibrou de novo. Era Letícia. Marina, ele tentou acessar a conta. O pedido de transferência foi bloqueado. Está tudo registrado. Meu coração deu um salto. Então ele sabe. Provavelmente, sim. Mas não se assuste se ele fingir que não. É o que homens assim fazem quando perdem o controle. Tentam fazer você duvidar da própria sanidade. Fiquei em silêncio. O vento mexia as cortinas, e o cheiro de sabão em pó enchia o ar. Eu sabia que, dali para frente, o jogo não era mais de aparência, era de sobrevivência. Às 7 da noite, Caio voltou. Nenhum traço de cansaço, nenhum cheiro de estrada. Só aquele perfume forte demais, misturado com algo metálico, como o ar de um elevador. Como foi a reunião? Perguntei, tentando soar distraída. Cansativa, mas deu tudo certo. Ele se aproximou, me beijou no rosto. E você? Passou o dia bem? Tranquilo. Onde está a Laís? No quarto, desenhando. Ele assentiu e abriu uma cerveja. Ficou me olhando com um tipo de calma que mais parecia cálculo. Você tá diferente ultimamente, sabia? Diferente como? Mais distante. Tá tudo bem mesmo. Por dentro, eu ri, um riso mudo, cansado. Era ele distante, mas queria me fazer crer o contrário. Essa era a tática: inverter, confundir, transformar dúvida em culpa. Deve ser o calor, respondi. À noite, ele foi dormir primeiro. Eu fiquei na cozinha, lavando um prato que já estava limpo, só para ter um pretexto para pensar. O relógio da parede marcava quase meia-noite. Cada tique era uma gota de coragem nascendo. Peguei o celular e mandei mensagem para Letícia. Ele voltou. Acho que percebeu algo. O que faço agora? A resposta veio rápida. Fique calma. Siga o plano. Amanhã de manhã, leve sua filha e vá para casa da sua prima. Depois a gente vê o resto. Olhei para a porta do quarto de Laís. Ela dormia encolhida, o cabelo espalhado no travesseiro. A respiração dela era o único som que fazia sentido naquele silêncio. Sentei ao lado da cama, segurei a mãozinha dela e sussurrei, quase sem voz. Tá tudo bem, meu amor. A mamãe tá cuidando. E naquele instante, percebi que não havia mais volta. A casa em que eu morava, o homem que eu amava, a vida que eu achava conhecer. Tudo isso tinha virado cenário de uma história que eu já não interpretava, só observava. Quando apaguei a luz, o quarto mergulhou num escuro denso. E, pela primeira vez, o som dos grilos do quintal me pareceu uma promessa, o começo de algo que eu ainda não sabia nomear, mas que, enfim, me pertencia. Acordei antes do despertador, ainda com o corpo tenso. A madrugada tinha um cheiro de ferro e chuva. Por um instante, fiquei observando Caio dormindo, o peito subindo e descendo no ritmo de quem acredita que o mundo continua sob controle. Pensei no que Letícia dissera, o silêncio é sua armadura. Engoli essa frase como quem toma remédio amargo. Não queria, mas precisava. Levantei devagar, evitando o barulho das tábuas do chão. No corredor,
O relógio de parede marcava 5:30. Fui até o quarto de Laís. Ela dormia enrolada no lençol, o cabelo espalhado no travesseiro. Parecia leve, segura, distante do peso que me prendia. Sentei na beira da cama e fiquei ali, por alguns segundos, tentando guardar aquele momento, o último antes de eu mudar tudo. Deixei uma muda de roupa na mochila dela, junto com a boneca de pano que minha mãe costurara anos atrás. Peguei a bolsa, o pendrive e o envelope com os papéis. Cada passo que eu dava dentro daquela casa soava como uma despedida silenciosa. No portão, senti o vento da manhã bater no rosto, frio, úmido, acordando cada pedaço de mim. A viagem até Itaberaí, onde morava minha prima Rosa, levou menos de 2 horas. A estrada serpenteava entre plantações de milho e pastos com gado disperso. Quanto mais o carro se afastava de Anápolis, mais o nó no meu peito afrouxava. Laís, no banco de trás, observava a paisagem, cantarolando baixinho. "Pra onde a gente tá indo mesmo, mãe?" perguntou. "Pra casa da tia Rosa. São uns dias, tá? Férias antecipadas." "Mas e o pai?" "Depois eu explico, meu amor." Ela assentiu, talvez entendendo mais do que demonstrava. Quando chegamos, Rosa já nos esperava no portão com aquele abraço de quem acolhe sem precisar perguntar nada. O quintal cheirava a goiaba madura, e o cachorro velho da casa abanava o rabo devagar. "Fica tranquila, Marina. Aqui ninguém vai te achar se você não quiser", disse ela, depois que entramos. Deixei as malas no quarto dos fundos e fui até a cozinha. O som da chaleira chiando e o café sendo coado me fez respirar melhor. Pela primeira vez em semanas, o silêncio não parecia ameaça, parecia abrigo. No fim da tarde, sentei com Rosa na varanda. Ela sempre teve o dom de ouvir sem pressa. Contei tudo, desde o começo: o dinheiro escondido, a ligação com outra mulher, o documento com meu nome. Ela ficou quieta, só balançando a cabeça de vez em quando. "Esses homens acham que a gente não vê, né?" disse por fim. Mas mulher sente o cheiro do perigo antes dele bater na porta. Rimos baixinho. Foi um riso breve, triste, mas necessário. Ela pegou minha mão. "Você fez certo em sair. Agora é pensar em você e na Laís. O resto, Deus ajeita." Olhei para o céu, que começava a se encher de estrelas. Era estranho. Eu estava cansada, mas dentro daquele cansaço havia uma centelha de paz. Na manhã seguinte, Letícia me ligou. A voz dela vinha firme, mas com um toque de cuidado. "Marina." A movimentação do Caio parou. Depois do bloqueio, ele não tentou mais nada. Mas parece que foi demitido do trabalho. Demitido. Sim. A empresa foi informada sobre o inquérito bancário. Devem ter aberto auditoria interna. Silêncio. O vento batia na antena do telhado, fazendo um rangido fino. Eu não senti alívio. Senti vertigem. Mesmo sabendo que ele merecia as consequências, era difícil assimilar que o homem com quem eu dividira a vida estava, aos poucos, perdendo o chão. "E agora?" perguntei. "Agora, você se protege. O resto a gente resolve no tempo da justiça." Desliguei e fiquei olhando para o horizonte, onde o mato balançava como o mar. Os dias passaram lentos. Laís se adaptou rápido. Corria descalça pelo quintal. Ajudava Rosa a dar comida às galinhas. Desenhava corações no muro com giz colorido. À noite, adormecia cedo, cansada de brincar. Eu observava aquele cotidiano simples e lembrava de quando a vida ainda cabia num gesto assim. Mas o sossego não durou. Na sexta-feira, por volta das 8 da noite, o telefone fixo da casa tocou. O número era desconhecido. Atendi com a voz baixa. "Marina." O som da voz dele atravessou a linha como uma lâmina fria. "Caio. Por que você sumiu assim? Precisei descobrir com o RH que você foi até advogado. Você me expôs, me destruiu." "Eu me defendi, Caio." "Você me traiu." Aquela palavra doeu, não pelo sentido, mas pela inversão. "Você começou isso." Do outro lado, silêncio. Depois, um riso curto. "Acha que vai conseguir fugir para sempre? A gente tem uma filha, Marina.
Você não pode me apagar. Desliguei antes que ele dissesse mais. Minhas mãos tremiam. Rosa, que ouvia da sala, se aproximou. Era ele. Eu assenti. Ela pegou o telefone, tirou da tomada e colocou sobre a geladeira. Por hoje, chega de ameaça. Naquela noite, dormi mal. Cada barulho da casa parecia um aviso. O estalo da madeira, o vento batendo na janela, o cachorro latindo ao longe. Às 3 da manhã, levantei e fui até o quarto de Laís. Ela dormia serena, a boneca abraçada contra o peito. Fiquei ali, sentada no chão, olhando para ela e tentando entender onde foi que o amor começou a se desmanchar. O sábado amanheceu com o céu aceso. Rosa me serviu café e pão de queijo, e perguntou, sem rodeios, você quer que eu fale com um primo meu? Ele conhece gente na delegacia. Pode te orientar melhor se ele tentar aparecer. Não, ainda não. Quero esperar a Letícia ver as próximas etapas. Talvez o juiz mantenha a distância legal. Mas por dentro eu sabia, ele não ia desistir fácil. Mais tarde, enquanto Laís brincava no quintal, recebi uma mensagem de número desconhecido. Você pensa que me venceu, mas não acabou. Ainda quero falar com você. Sozinho. Senti o corpo inteiro gelar. Respirei fundo e deletei a mensagem sem responder. Naquele momento, percebi que o medo tinha mudado de forma. Já não era o pavor do que ele podia fazer. Era o medo de que um dia eu voltasse a acreditar nas desculpas dele. Fechei os olhos e fiz o que minha avó sempre fazia quando o coração pesava. Acendi uma vela e pedi, em silêncio, para ter coragem de seguir. Do lado de fora, o sol escorria pelas folhas de goiabeira. Laís me chamou, rindo, pedindo para ver o desenho novo dela. Fui até ela, me abaixei e a abracei com força. Tá tudo bem, mãe. Tá sim, meu amor. Agora tá. E pela primeira vez, eu disse isso sem precisar fingir. Os dias em Itaberaí começaram a correr num compasso mais manso. A rotina na casa da Rosa tinha um ritmo que me fazia lembrar da minha infância em Minas, o cheiro de café preto pela manhã, o barulho do portão batendo quando o leiteiro passava, o canto dos galos competindo com os sinos da igreja. Por um tempo, eu consegui acreditar que a vida podia, sim, voltar a ser simples. Laís se adaptou com uma alegria que me surpreendia. Fez amizade com as meninas da rua, aprendeu a fazer pipa com os meninos e passou a ajudar Rosa a amassar o pão. Eu observava de longe, tentando guardar cada sorriso. Eram as provas de que eu tinha tomado a decisão certa. Mas mesmo o ar do interior tem cantos escuros. A tranquilidade da casa não impedia o celular de vibrar de tempos em tempos, sempre com um número diferente. As mensagens vinham curtas, sem assinatura. Você não pode fugir para sempre. A gente precisa conversar. Laís vai sentir sua falta. Apaguei todas, uma por uma, sem responder. Letícia dizia que o melhor era não reagir, que qualquer resposta poderia ser usada contra mim. Eu sabia que ela tinha razão, mas, a cada toque, o coração ainda se sobressaltava, como se minha alma reconhecesse o som do perigo. Certa tarde, voltando da feira com Rosa, vi um carro estacionado na esquina de casa. Preto, vidros escurecidos. Não havia ninguém dentro. Ou talvez houvesse. Era impossível saber. O detalhe me fez perder o sono naquela noite. Às 2 da manhã, levantei e fui para a cozinha. Fiz chá de camomila. Encostei na parede fria e fiquei escutando o silêncio. O relógio marcava cada segundo como um lembrete. Eu ainda estava presa a uma história que tentava terminar. No dia seguinte, Letícia me ligou. Marina, consegui que o juiz estenda a medida protetiva. Ele não pode se aproximar, nem tentar contato. E se fizer, a polícia age. Mesmo com mensagem. Sim, tudo que vier, me manda. A gente anexa. Respirei fundo. Aquilo era uma âncora. Mas medo não some com papel carimbado. Ele aprende a dormir dentro da gente. 2 dias depois, Rosa saiu cedo pro mercado e eu fiquei em casa com Laís. Estávamos pintando quando o portão da frente bateu de leve. Fui ver. Era o carteiro, com um envelope pardo. Nenhum remetente visível. Assinei o recibo e voltei para dentro com as mãos tremendo. Abri.
Lá dentro, uma única folha impressa. Uma foto minha e de Laís, tirada há poucos dias, no quintal da casa de Rosa. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Não dá para esconder o sol com a peneira. Senti o corpo gelar. O chão parecia longe. Laís, curiosa, veio correndo. O que foi, mãe? É só propaganda, filha. Escondi a foto entre revistas velhas e sorri. Vai brincar um pouco, tá? Assim que ela saiu, peguei o telefone. Liguei para Letícia. Ele descobriu onde estamos. A voz dela veio firme. Não entre em pânico. Eu vou acionar a polícia local. Fique dentro de casa até eles chegarem. Esperei. Os minutos pareceram horas. 2 policiais vieram, fizeram perguntas, tiraram fotos do envelope. Um deles, um homem grisalho de fala calma, disse: Pode ser só provocação, dona Marina. Mas a gente vai fazer ronda na rua por uns dias. Assenti. Agradeci. E fechei a porta. Naquela noite, Rosa fez canja, acendeu uma vela no oratório e disse, baixinho: Homem que perde o poder tenta assustar, mas mulher que passa pelo medo aprende a reconhecer força. As palavras dela ficaram batendo dentro de mim o resto do dia. Eu já não era a mesma mulher que aceitava silêncio como castigo. Agora o silêncio era escolha. E dentro dele, eu estava construindo um outro tipo de coragem, aquela que não precisa gritar para existir. No domingo, recebi ligação de um número de Goiânia. Era um policial civil que trabalhava com Letícia. Senhora Marina, encontramos o carro do seu ex-marido. Estava abandonado próximo à rodovia. Dentro, só documentos rasgados. Ele sumiu. Essa sumiu, como? Ninguém sabe, mas fiquem tranquilas. Qualquer coisa, a senhora será avisada. Desliguei com as mãos trêmulas. Rosa, que estava na varanda, percebeu minha expressão. O que foi agora, menina? Ele desapareceu. Ela cruzou os braços. Às vezes, Deus tira do caminho que a gente não tem mais força para tirar. Não respondi. Fiquei olhando pro quintal, pro varal balançando com as roupas de Laís, pro cheiro de sabão se misturando ao vento. Não sabia se aquilo era paz ou apenas o intervalo entre 2 tempestades. Na segunda-feira, decidi sair. Precisava ir à cidade para resolver alguns papéis com Letícia. Rosa insistiu em ficar com Laís. Na estrada, o horizonte era largo e azul. Pela primeira vez, a solidão não doía, parecia liberdade. Quando cheguei ao escritório, Letícia me recebeu com aquele olhar que mistura firmeza e carinho. Marina, seu processo está avançando. Com as provas que temos e o histórico de ameaças, o juiz deve conceder guarda exclusiva da Laís. E, se ele continuar desaparecido, podemos requerer suspensão total de vínculo financeiro. Senti o peso sair dos ombros. Obrigada, Letícia. De verdade. Ela sorriu. Você não imagina o quanto é forte. A maioria das pessoas congela. Você agiu. Na volta para casa, comprei um pote de doce de leite na estrada. Quando cheguei, Laís veio correndo me abraçar. Trouxe presente. Trouxe sim, mas só se prometer que vai dividir com a tia Rosa. Ela riu, aquele riso que parece vento leve. O medo ainda morava ali, em algum canto do peito. Mas agora eu sabia, ele não mandava mais em mim. Os meses seguintes chegaram devagar, como quem pisa descalço num chão ainda quente. O tempo em Itaberaí passou a ter outro ritmo, o das coisas que se refazem. Laís começou na escola nova, no centro da cidade. No primeiro dia, entrou de mãos dadas comigo, um pouco tímida, mas com aquele brilho curioso que só criança tem quando sente que a vida pode ser boa outra vez. Rosa dizia que cada manhã era um pedaço de esperança servida junto com o café. E eu queria acreditar. Comecei a trabalhar remotamente de novo, agora revisando textos para uma editora pequena de Goiânia. A rotina era simples: acordar cedo, preparar o café, acompanhar Laís até o portão da escola, revisar alguns capítulos, à tarde, cuidar da casa. Simples, mas minha. Ainda havia noites em que o medo rondava, aquele medo surdo, que não precisa de motivo para aparecer.
mas ele já não me paralisava. Era mais como uma cicatriz. Presente, mas sem dor. Um sábado, Rosa me chamou para a feira da Praça Central. O sol filtrava pelas copas das árvores, e o cheiro de pastel se misturava com o das flores de laranjeira. Entre bancas e vozes, me senti parte da cidade pela primeira vez. Foi ali que conheci Henrique, dono de uma barraca de livros usados. Tinha um sorriso calmo e um jeito de quem fala devagar para não assustar o silêncio. Perguntou o que eu procurava. Histórias que não terminam em tragédia, respondi, meio rindo. Ele sorriu também. Então você tá no lugar certo. A maioria aqui termina só em recomeço. Comprei um exemplar antigo de Trem de Minas, e ele embrulhou com papel de jornal. Saí dali leve, não por causa do livro, mas por lembrar como era bom conversar sem medo. Nos dias seguintes, Henrique passou a cumprimentar de longe, com um aceno discreto. Às vezes, trocávamos 2 ou 3 palavras sobre chuva, literatura ou o preço do tomate. Nada mais que isso. E, ainda assim, aquilo bastava para me lembrar que o mundo seguia girando. Certa tarde, depois de deixar Laís na escola, parei no café ao lado da praça. Enquanto esperava o cappuccino, vi Henrique lendo num canto, com um lápis entre os dedos. Ele levantou os olhos e sorriu. Pode sentar, se quiser. Lugar vazio não gosta de ficar sozinho. Sentei. Falamos pouco. Sobre música, infância, viagens curtas. A conversa tinha o peso exato da leveza, nenhuma cobrança, nenhuma sombra. Quando voltei para casa, Rosa percebeu na hora. Olhar de quem respirou ar fresco. Brincou. É só um amigo da feira. Ela deu um meio sorriso. Tudo que começa com calma tem mais chance de durar. Naquela semana, recebi notícia de Letícia. O processo estava praticamente encerrado. Caio continuava desaparecido, e a guarda definitiva de Laís seria concedida a mim. Agora é oficial, disse ela. Você e sua filha estão protegidas. Fechei os olhos. Não chorei, não havia mais lágrimas, só alívio. A sensação era de que, depois de muito tempo, o chão finalmente parava de balançar. Contei para Rosa. Ela abraçou forte e disse: Viu? Deus demora, mas não falha. Laís chegou correndo logo depois, com as mãos sujas de tinta guache e o sorriso mais largo do mundo. Mãe, a professora disse que eu pinto igual gente grande. Ri. Então a gente vai precisar de moldura para suas obras, né? Ela assentiu, empolgada. A vida começava a caber de novo dentro das pequenas felicidades. Uma noite, enquanto eu fechava as janelas, o telefone vibrou sobre a mesa. Número desconhecido. Por um segundo, o coração gelou, reflexo antigo. Atendi. Do outro lado, silêncio. Depois, uma respiração curta. Marina. A voz era dele. Caio. Senti as pernas perderem força. Por que você tá me ligando? Só queria ouvir a voz da Laís. Não, você não pode. Eu mudei, Marina. Tô em outro lugar, tô tentando. Fechei os olhos. A mesma melodia de antes, promessas embaladas em arrependimento. Mas algo dentro de mim já não dançava nessa música. Caio, não liga mais. A Laís tá bem. E eu também. A gente não precisa voltar pro mesmo abismo para provar que aprendeu. Silêncio. Depois, um suspiro. Tá bem. Cuida dela. A ligação caiu. Fiquei parada, olhando pro nada. E, pela primeira vez, aquele nome, Caio, soou leve, quase distante, como se pertencesse a uma vida que não era mais minha. Na manhã seguinte, levei Laís até a feira. Henrique estava lá, ajeitando livros na barraca. Quando me viu, levantou a cabeça e sorriu. Bom dia, Marina. Bom dia. Ele pegou um livro de capa amarelada e estendeu para mim. Para você. É sobre começos. Li o título, As Estações do Coração. Sorri. E termina bem. Depende de quem lê. Guardei o livro na bolsa. Antes de ir embora, disse: Obrigada. Por lembrar que a vida não acaba quando a gente perde o rumo. Ele respondeu: Às vezes, é aí que ela começa. E eu acreditei. Porque naquele instante, entre o barulho da feira,
o cheiro de pastel e o riso da minha filha. Percebi que o medo, enfim, tinha virado passado. E o que vinha agora não era um fim. Era só o começo de um outro caminho. Um ano se passou desde o dia em que deixei Anápolis. Às vezes, parece que foi outra vida, um filme antigo esquecido numa prateleira empoeirada. Outras vezes, sinto que foi ontem, o som da porta batendo, o coração disparado, Laís dormindo no banco de trás. Mas agora, quando olho para trás, já não vejo dor. Vejo travessia. A casa em Itaberaí virou lar de verdade. Rosa decidiu reformar o quintal, e juntos plantamos pés de manjericão, alecrim e uma goiabeira nova, bem no centro. Laís ajudou a cavar a terra com as próprias mãos, rindo enquanto sujava o rosto de barro. Para nascer coisa boa, tem que bagunçar um pouco primeiro, disse ela. Sorri. A sabedoria dela sempre me surpreende. A vida encontrou o ritmo certo. Eu continuo trabalhando para a editora, agora com mais clientes. De vez em quando, Henrique passa na casa para deixar um livro novo ou tomar café com bolo de fubá. Nosso laço cresceu devagar, sem pressa, como quem aprende de novo a confiar no próprio passo. Ele nunca perguntou detalhes do que vivi. E foi justamente por isso que fiquei. Quem aceita o silêncio da gente, entende o coração inteiro. Certa tarde, sentei na varanda com Laís. Ela fazia a lição de casa, e o vento brincava com as folhas do caderno. O pai vai voltar, mãe? Perguntou de repente, sem levantar os olhos. Pensei antes de responder. Talvez. Mas ele mora longe agora. E o mais importante é que a gente tá bem aqui, não tá? Ela assentiu, sorrindo. Eu gosto daqui. Gosto do cheiro da chuva. Então é isso que importa. A verdade é que nunca mais tivemos notícia concreta de Caio. Alguns diziam tê-lo visto em Goiânia, outros que foi embora pro sul. Mas eu aprendi que existem ausências que deixam de ser ferida e viram espaço, lugar onde o novo pode crescer. Num domingo de sol, Rosa organizou um almoço no quintal. A mesa de madeira coberta por toalha florida, o cheiro de frango com quiabo e o riso das crianças enchendo o ar. Henrique chegou com um violão velho e começou a tocar tocando em frente. A voz dele era simples, limpa, daquelas que parecem vir de dentro da terra. Quando a música dizia cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Eu olhei para Laís. Ela batia palmas, os olhos brilhando, e naquele instante percebi. O medo tinha se transformado em raiz, profunda, mas firme. Agora, o que crescia em volta era força. Mais tarde, enquanto o sol se punha por trás das montanhas, sentei sozinha na varanda. O céu estava pintado de laranja e lilás. Pensei em tudo o que mudou, no quanto precisei quebrar para poder florescer. Peguei o caderno onde às vezes escrevo e anotei uma frase. O amor que nos salva nem sempre vem de quem prometeu cuidar da gente. Às vezes, vem do que nasce depois do susto. Fechei o caderno e deixei o vento folhear as páginas. Lá dentro, ouvi o riso de Laís misturado à voz de Rosa. Henrique falava algo sobre plantar milho na próxima estação. A casa inteira respirava um tipo de paz que eu nem sabia que existia. Então, entendi. A vida não recomeça quando o passado some. Ela recomeça quando a gente, enfim, escolhe ficar, de verdade, no presente. Sorri. Por quê? Depois de tanto tempo fugindo, eu estava exatamente onde devia estar. E dessa vez, era casa. Era amor. Era liberdade.